Olá, pessoal. Olha quem está aqui comigo de novo, a encantadora e adorável Raquel Carneiro. Olá, pessoal. Estou de volta. Estou de volta. E hoje a gente vai falar de um assunto que a gente adora, né, Raquel? Apocalipse. Apocalipse. Pós-apocalipse, apocalipse, pré-apocalipse, não interessa. Com- Tá em volta do apocalipse Se e a tem gente algo curte. explodindo, lava caindo, terremotos, né? O que vai acontecer com a humanidade depois, o que restou. Por que a gente gosta tanto de É. apocalipse, será, Raquel? Pois é, quem diria, né? Essas duas belas damas da sociedade adoram ver o mundo pegar fogo. Eu acho que assim, a espécie tem uma fixação, né, com o apocalipse. Sim. Não é à toa que tem tantos cenários de apocalipse em filme, livro e não sei o quê. É porque a gente sabe que talvez mereça. A gente tá esperando por isso. É aquele negócio vem meteoro. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Nossos vídeos viram sessão de terapia, né? Peço Viram. desculpas. Não, acho que é por aí mesmo. Porque eu sou uma pessoa um pouquinho controladora. E aí, quando eu vejo essas Eu coisas... não. não, ótima, não controla nada. Mas não é. E aí, quando eu vejo, tipo, vai cair um meteoro. Tá aí uma coisa que eu não posso controlar. Então, ao invés de me dar uma agonia, me dá um efeito contrário do tipo... Que bom soltar a mão do universo agora, sabe? Óbvio na ficção, né? Óbvio na ficção. Eu acho que tem um pouco isso. E, por outro lado, eu sempre penso no que eu faria depois também. Eu sempre me coloco no cenário, o que é uma maneira de, logicamente, dar vazão ao lado controlador de novo, né? Não, eu vou ajeitar assim, assado, vou todo mundo fazer assim. Como será o meu mundo depois que o mundo acabar, né? Exatamente. Vou mandar e todo mundo vai sair tudo certo. Eu viveria numa Isabela-tocracia. Não, você não... Isso nunca acontecerá. Você sobreviveria a um apocalipse zumbi, por exemplo? Eu tô super preparada para o apocalipse zumbi. Na verdade, o Guilherme e eu, a gente já até discutiu qual a arma melhor que você teria que ter no apocalipse zumbi. E a gente chegou à conclusão que é um machado de bombeiro. Machado de bombeiro é 10. Uma espada também, né? Um machado de bombeiro não tem... Ele corta, ele quebra, ele faz tudo. Corta cenoura. A cenoura é um zumbi aqui. Cenoura. Fatia o pepino bem fininho para salada. Não, mas agora, a sério, pessoal, apocalipses fazem com que a gente não só projete tudo aquilo que a gente sabe que está fazendo de errado como humanidade, né? As atitudes coletivas que podem precipitar o caos completo, o quase extermínio, né? Como fazem a gente também imaginar o que a gente faria, que tipo de sociedade a gente faria. E aí a gente se revela muito também, né? Sim. E você, por exemplo, eu assisti por muito tempo... Até quando já não estava tão bom assim, o The Walking Dead, né? Eu também, eu acho que eu fui a última pessoa que assistiu até o final. Somos nós duas! Na audiência lá, duas pessoas, era eu e a Isabela. Exatamente. Eu não sei por que eu vi até o final, mas eu vi. Eu também não sei. Eu vi os spin-offs, Isabela. Eu também. Então é isso, duas audiências, éramos nós duas. Mas aí você fica ali, tipo, não, esses personagens estão certos, eu faria isso. Aí quando eles começam a agir de uma forma muito questionável, você fica, talvez eu faria isso também. Não, já foi longe demais, né? Não, era aí que eu iria morrer, porque isso eu não ia fazer. Eu acho que são esses momentos em que você equaciona onde estão os seus limites, as linhas que você não pretende cruzar, em que você percebe que tem pessoas que não têm linha, né? Que elas vão até onde a falta de qualquer sentido ético ou moral delas permite que elas possam chegar, né? E a gente vai falar, portanto, de duas séries que têm visões completamente diferentes, nem tão diferentes assim, né? Elas executam esse pós-apocalipse de uma maneira muito diferente. Isso. A primeira série é Silo,
Silo, da Tá. Apple TV Plus. A gente vai falar da segunda temporada. Sobre a primeira temporada, tem um vídeo aqui no canal. Então, a premissa está lá. Na verdade, são 10 mil pessoas morando dentro de uma estrutura circular subterrânea. É o silo Com do título. 144 níveis, né? 144 níveis, sendo que o nível mais baixo, obviamente, é o nível mais baixo, né? É do pessoal Da mecânica. que mantém tudo funcionando, e as classes burocráticas estão lá para cima, né? Isso. E é uma sociedade ultra regulamentada, né? Regras ultra rígidas que ninguém pode quebrar de maneira nenhuma. Com 10 mil pessoas é impossível ter qualquer privacidade, você fazer as coisas às escondidas, é muito arriscado, sempre tem alguém que está vendo e vai te delatar, né? E é um estado policialesco mesmo, né? Sim, sim. É um estado tecnocrático e policialesco. Sim, é. E a personagem principal é uma engenheira mecânica, interpretada pela Rebecca Ferguson. Isso, a Juliette. A Juliette. E a Juliette tem aquele gen da revolução dentro dela, né? Do inconformismo e do questionamento. E é a partir das observações da Juliette sobre o que realmente está acontecendo no silo que a série parte, né? Isso. Vamos dar spoiler? A gente vai dar spoiler. Alerta de spoiler, né? Alerta de spoiler. A segunda série da qual a gente vai falar é Paradise. A gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Ontem, Pera, que dia é hoje? Que dia é hoje? A gente está gravando na quarta-feira de cinzas. Hoje é dia 5. Hoje é Foi dia ontem, 5, dia tá. 4. E ontem, dia 4, o último episódio dessa primeira temporada, o oitavo e último da primeira temporada, foi ao ar no Disney Plus. Isso. Né? E Silo é da Apple TV Plus. Exatamente. Então, a gente vai falar das duas e vai haver spoilers. Então, se você ainda não acompanhou as duas séries, de Paradise, a gente não pode nem dizer qual é a premissa sem entrar em spoilers, certo? Exato. A gente não poderia discutir a série se a gente não desse. Então, vai aqui o alerta. Bom, nessa segunda temporada de Silo, a Juliette tá fora do silo. Sim, a primeira acaba com ela saindo do silo, né? E aí o que a gente... O que é uma punição tremenda para qualquer pessoa, Sim, né? sim. Você ser colocado fora. Eles têm uma câmera voltada para o exterior e até onde eles sabem, todo mundo que saiu morreu, né? Não dura 10 passos, chega lá no alto de uma colinazinha, que é a última coisa que eles veem, e a pessoa já está morta ali. A Juliette conseguiu ultrapassar essa colina e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Ela consegue porque o pessoal da mecânica consegue oferecer fitas adesivas melhores para impedir ela de respirar o gás venenoso, né, que tem na atmosfera, que é por isso que eles estão vivendo na Silo. Né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se foi um acidente nuclear, se foi algum acidente ambiental, o que aconteceu exatamente, né? Aí, já pulando direto pro final da segunda temporada, foi a parte que eu gostei muito, que é quando eles vão pro passado e mostram um sneak peek ali, um pedacinho de... Exatamente. Pode ser isso, né? Envolveu provavelmente uma bomba e algum conflito geopolítico. Exatamente. Que é uma coisa que vai aparecer em Paradise também, em algum momento. O que eu acho interessante em Silo é o rigor da maneira como ela é escrita. Tá. A lógica interna da série nunca é quebrada. Ela é baseada numa série de livros, né? Produzida pelo Graham Yost, que produziu 50 das melhores coisas que já foram feitas na TV, por exemplo, Justified, The Americans, Band of Brothers, né? Tá. E pelo Morten Tyldum, o cineasta norueguês de O Jogo da Imitação. Tem a lógica ali de como tudo está contido dentro do silo e como o jogo de poder é exercido pelas pessoas que estão no controle da coisa, eu acho que ela nunca é quebrada. Isso que eu acho extremamente interessante na série. As regras estão dadas e tudo o que acontece vai acontecer dentro dessas regras. Sim, sim. Né? É uma série que não oculta nada de você.
Sim. Você está acompanhando, você vai tomando as decisões junto com os personagens, porque você tem acesso às mesmas informações que eles. E você né? sofre as consequências com eles também, Exatamente. né? O que é muito interessante é que a Juliette conseguiu sobreviver e conseguiu entrar num outro silo. Num outro silo, ela é do silo 18, ela entra no 17, né? Exato. Que é um silo que aí ela vai encontrando vários corpos no caminho, né? Antes de entrar. Sim. E aí, quando ela entra, enfim, o negócio parece abandonado. Porém, lá dentro ela encontra uma pessoa, que é o Solo. Adorei o nome, né? Adorei o o Solo nome. está sozinho. O Solo está sozinho. Ele é interpretado pelo Steve Zahn, um tremendo Adoro. ator, Como tremendo pode, né? ator, nossa, maravilhoso. E o Solo vive trancado dentro do que seria uma sala de pânico do silo, mais ou menos. É onde tudo, todas as informações, toda a biblioteca deles, tudo está contido, né? Tem uma porta hermeticamente fechada que ele se recusa a abrir. Ele abre às vezes quando ela está dormindo para dar alguma comida para ela, né? Sim. Ela está lá fora, ele não deixa ela entrar de jeito nenhum. E daí vai começar o jogo entre os dois. A Juliette percebe que algo aconteceu ali de muito sério. Que as pessoas se rebelaram e resolveram sair do silo e não sobreviveram. E ela teme que o fato dela ter saído e dado uma banana para todo mundo, né? Porque ela se recusou a limpar a câmera, que é o ritual, né? Que todo mundo faz quando é expulso do silo ou pede para sair do sino, que ela pode levar com esse dane-se todo mundo, né? Com esse adeus às regras, a uma rebelião dentro do silo 18, o silo dela, e que obviamente daí todo mundo vai morrer como morreu no silo 17 também, porque o ambiente externo é irrespirável. Isso, e é o que é mais ou menos o que vai acontecendo, né? Enquanto ela está no silo 17, a galera do 18 está criando uma revolução. E, enfim, alguns segredos vão sendo revelados, né? Todo mundo contra... Aí tem toda a questão de uma distopia social ali também, né? De as camadas mais altas serem contra as mais baixas, sendo que as mais baixas são as que mantêm o negócio funcionando, né? Sim. Então tem toda essa dinâmica que é bem interessante. Eu acho os atores muito bons. Eu gostei muito da adição do Lucas, o cientista ali, né? Ele não tem esse cargo, mas ele é... Eu tenho uma cola aqui, o nome do... Ah, olha só, eu pus aqui pesquisar o nome do Lucas. Bom, o Lucas, o cientista, ótimo ator, concordo com você. Né? Embora no momento a gente não esteja lembrando o nome dele, já a gente diz. E eu gosto muito da maneira como... a Juliette é a pessoa mais carismática do andar inferior, né? Todo mundo sempre seguiu defina carisma, né? Porque ela é... Não, ela é uma pessoa ultra espinhosa, mas as pessoas confiam nela. Elas sabem que ela é uma pessoa inflexível nos princípios dela, né? Que ela não está manipulando ninguém, ela não quer ganhar nada com isso, ela simplesmente quer saber de fato o que está acontecendo, sim, né? Sim. E por eu isso... lembrei aqui sozinha, sem ajuda de pesquisa no Google, que o nome do Lucas é Avinash. Muito bem, Avinash. Você sozinha. Sozinha, eu tenho uma memória muito boa. Fascinante, né? Que é fascinante. A gente precisa de você como biblioteca viva no Apocalipse. Sim. Nossa, coitado. Mas falando da Juliette, né? A Juliette, ela é meio que uma super-heroína da Marvel ali também, né? Ela pau pra toda obra. Ai, gente, tem que consertar esse negócio enorme pegando fogo. Aquela, eu vou. E a Rebecca Ferguson deve pesar o quê? 40 quilos, né? Mas eu acredito piamente na Rebeca. Eu acho que a Rebeca tiraria qualquer coisa de letra em qualquer lugar. Ela não é fraca, não. Ela é incrível. Ela mesma não é fraca, não. E eu acho que isso torna a personagem tão incrível, né? E o que eu acho muito interessante é ver como as pessoas se organizam na ausência dela. Como suprir a falta de um líder carismático, como você organiza uma população que está sendo muito duramente reprimida, né? Que está sendo injustiçada, está sendo, inclusive, atacada militarmente, né? Pelas classes burocráticas. Como as pessoas se organizam na ausência do
carisma, na ausência da grande liderança. Essa eu acho uma das coisas mais interessantes da série, porque eu acho que líderes carismáticos são um perigo. Ah, tá. São um perigo. Haja visto Duna, né? Exatamente. Eu acho que é tão fácil as pessoas deixarem se levar pelo que elas projetam naquela figura e o que aquela figura projeta para elas, né? Eu prefiro líderes sem carisma nenhum. Assim, eu acho que... E líderes que não gostariam de ser líderes. Assim, eu acho que a primeira condição não, eu não quero poder. Aquela coisa Maximus, do gladiador, né? Não, eu não quero, por isso que você é a pessoa certa, né? Sim. É bem por aí mesmo. E ela vira uma entidade, né? A partir do momento que ela não tá ali, as pessoas picham o nome dela na parede, entoam Juliette vive, né? Então, esse lado messiânico que ela nunca teve, nunca propôs, começa a surgir na ausência dela. É a maneira que eles encontram de se organizar, não tendo ela ali para fazer isso. Acho super interessante essa dinâmica da série. Sim. E eu acho muito interessante também toda a parte que é muito lógica, muito prática dela nesse silo que tem só o solo, pelo menos é o que a gente acredita, como ela vai fazer para voltar para o silo dela, se a roupa dela está inutilizada, na verdade ele pegou a roupa dela e obviamente ela já está variada, como ele quer que o silo dele seja protegido antes dela sair, porque ele sabe que as coisas vão parar de funcionar no momento em que a água chegar até o ponto em que todos os motores que fazem a coisa funcionar sejam atingidos. Então, ele quer que ela faça coisas para ele, ela precisa dele para poder sair dali. Então, fica uma troca ali entre os dois, e nessa troca que é bem transacional, no começo, vai algo mais acontecendo. Sim, né? sim. Você tem teorias sobre... Você é do tipo das teorias que fica imaginando o que aconteceu, vai ler o que os outros estão pensando? Não, você deixa se levar. Eu me deixo levar e eu tento, principalmente numa série como essa que respeita tanto as regras, eu procuro tentar me guiar pelo que eles estão dando para entender o que pode acontecer, o que aconteceu e o que pode acontecer. A gente sabe que, seja o que for que aconteceu, houve tempo para uma preparação, porque são muitos silos, são o que? Uns 50 silos? São 50 silos. São 50 silos, ou seja, 500 mil pessoas foram abrigadas desse apocalipse que a gente não sabe o que é. A gente imagina que essas pessoas tenham sido inicialmente gerações atrás, porque eles estão há centenas de anos nos silos, né? Isso. A gente imagina que as pessoas inicialmente tenham sido escolhidas por habilidades que elas pudessem trazer para a sobrevivência de cada uma dessas comunidades completamente isolada, né, da outra. E a gente fica imaginando por que esses silos são incomunicáveis, né? Olha o mecanismo de controle que tem. A certa altura, nessa segunda temporada, a gente vai descobrir que não, que existe. Que existe uma comunicação. Uma comunicação entre os silos. Que talvez já tenha uma informação que já foi mais ou menos perdida, inclusive para os tecnocratas que estão no comando nesta geração. Né? Sim. Mas olha que mecanismo de controle interessante. Então, você tem pessoas que estão no comando, que sabem comunicar umas para as outras o que está acontecendo, e todo mundo mantido na ignorância. Até onde as 10 mil pessoas que estão lá sabem, elas são as últimas 10 mil. Sim. Né? E outra coisa que a série entregou é que existe um protocolo de segurança que mata as pessoas que estão no silo, né? Eles entregaram isso nos 2 últimos episódios ali. E aí, enfim, eu sou do tipo que lê teorias na internet. Gente, não é spoiler, é teoria. Porque quando ela chega no silo 17, você vê que várias pessoas chegaram longe até da porta. Então, por que teve aquelas pessoas até aquele ponto, elas morreram e lá dentro também morreram? Então, existe essa teoria de que talvez esse gás seja solto pelo próprio silo. Sim, para matar... Para matar quem está saindo dele, né? E aí, quando... É uma medida extrema para sufocar rebeliões. Isso. Né? Não deixar que elas se alastrem. E o Bernard, o personagem do Tim Robbins, né? Que é
O que está no comando ali. Eu adoro que o dono do comando é um chefe de TI, né? É. É a coisa mais genial o cara da série. de TI. Quem manda em tudo e finge que não manda em nada é o cara do TI. É. E aí ele meio que abre mão, né? Fala, gente, tá aqui a chave, tá aqui, beijo pra vocês. Coloca o macacãozinho dele e fala, eu vou embora, porque ele já sabe que foi acionado esse protocolo, né? Exato. E aí a série acaba ali. Não é bem ali que ela acaba. Ela acaba num momento pior do que ali, né? Já que a gente está dando spoiler e partindo do princípio que as pessoas assistiram essa segunda temporada... Faz um tempo aí, né, gente? É o seguinte, ela não conseguiu remendar a roupa com que ela foi do silo 18 para o silo 17. Ela teve que improvisar com um macacão de bombeiro que ela achou no silo 17. Isso. Né? Na hora em que ela chega de volta na entrada do silo 18, em que esse mecanismo já foi acionado lá dentro, e o Tim Robbins está para sair, o que o silo faz? O silo lança chamas na câmara em que eles estão para torrar os dois. E acaba aí. O Tim Robbins provavelmente não sobreviveu. A Juliette estava com um macacão de bombeiro. Ela estava com uma roupa com proteção pro fogo. É isso. Então, Juliette deve ter sobrevivido. Juliette vive. Juliette vive. Lá vai a gente com o slogan do Morro da Rebelião lá dentro. Mas não acaba exatamente aí. Elas já acabou uma série 20 vezes. Aí eles dão um pulo pro passado. Sim. Né? Para mostrar um congressista, né, que vai num date. Aí ele chega no date, não é bem um date, é uma jornalista tentando tirar informações dele sobre um projeto secreto de uma crise aí entre Estados Unidos e Irã e uma possível bomba, né? E aí ele dá um presentinho para ela, que é o quê? O patinho de plástico. Exato, é o PES dispenser, sabe daquela balinha PES? Aquilo era uma coisinha bonitinha que tinha. Você apertava o patinho ou puxava o patinho, não lembro, e saía a balinha de lá de dentro. Aquilo é um PES dispenser. Tá, o patinho. É o patinho. É o vulgo, o patinho, né? Eu senti isso, que é uma série que ela vai se... Ela é redondinha, né? Ela vai se completando. Então esse patinho tava aparecendo há muito tempo, né? Desde o primeiro episódio da primeira temporada tinha o patinho. Então eu falei, e o patinho, né? O patinho é importante porque todas as relíquias, como eles chamam, todos os vestígios da civilização que houve são tabus, são completamente proibidos, têm que ser destruídos, né? E é altamente ilegal você estar em posse de qualquer relíquia, né? E esse patinho está circulando por ali, passando meio secretamente de mão em mão, né? E ele... Justamente, ele vai ligar a gente com o projeto secreto que está sendo ali escarafunchado pela jornalista em Washington. Sim. Na date dela com o congressista. Eu li uma entrevista com o showrunner da série falando que... Posso falar, né? Vamos lá. Na próxima temporada, vão ser 4 temporadas, isso já tá cravado. Eu gosto muito quando eles definem um fim, porque também não vai viver a vida toda, né? Não vira um The Walking Dead. Que virou um The Walking Dead, né? Uma série morta e andando. Andando, né? E eu e você atrás, assistindo. Assim. E na terceira temporada, a gente vai ver dentro e fora do silo o passado e o presente do silo. Tá. Então a gente, em algum momento, vai descobrir o que foi esse apocalipse que devastou a série. Uma coisa interessante é que eles têm toda uma mitologia, digamos assim, eles têm um livro deixado, uma espécie de declaração deixada pelos fundadores, como eles chamam, que é exatamente como os americanos chamam as figuras do Benjamin Franklin, o George Washington, tudo mais, o Hamilton, tal, que fizeram a guerra de independência dos Estados Unidos, que eram então uma colônia britânica, contra a Grã-Bretanha, né? Sim. Então eles também têm os fundadores, é uma referência muito óbvia, né? O estabelecimento do
da nação americana, e eles têm também uma declaração de independência, uma constituição ali, né? Sim, sim. Que foi deixada pelos fundadores também, e que é uma coisa muito mais vaga, muito menos clara do que é a Constituição americana, de fato, a Declaração de Independência, né? Os Sim. documentos fundadores da nação. É uma coisa quase um evangelho, assim, né? Isso. É Eles tratado como uma Bíblia, É né? tratado como uma Bíblia. Sim. Eu gosto muito de todas essas, de como todos os elementos se ligam na série. Eu tô gostando mais de Silo agora conversando com você. É um efeito da Isabela Cracia. Às vezes eu assisto o negócio e fico, será que é tão legal assim? A Isabela me convence. Realmente, eu gostei mais agora da série. Que legal, que bom. Não, eu gosto muito. E eu fiquei super tensa nessa segunda temporada, porque a parte do relacionamento da Juliette com o Solo eu achei bárbara. A maneira como os dois vão se aproximando e o que surge, as revelações que surgem dessa aproximação, eu achei muito bem boladas. Eu respeito demais isso, quando a série não esconde nada de você para te fazer assim, tará, olha a explicação aqui, tirada do nada. Ao contrário de Paradise, que fez isso no último episódio. Raquel, eu comecei a assistir Paradise sem saber absolutamente nada do que se tratava. Eu também. Aliás, vamos explicar o primeiro episódio, né? Quando eu cliquei, eu vi lá a carinha do Sterling K. Brown, falei, vou clicar, né? Claro. Não importa o que ele faça, estarei ali seguindo. E aí, eu tava super afim de uma série que eu costumo chamar de série para fazer as unhas. Que é o quê? Aquela série que eu não preciso prestar tanta atenção assim, porque é um thriller político americano, tem um presidente, não sei o que. Eu falei, eu já vi 1000 desses, né? Milhares. Então eu posso fazer minha unha enquanto eu assisto, né? Eu tenho uma política parecida também. E aí, de repente, o negócio, eu não podia não prestar tanta atenção quanto eu esperava, mas me parecia um thriller político. Começa com, enfim, um pouco de spoilers, né? Começa ele... Primeiro eu achei estranho que o segurança do presidente americano, que é o papel do Sterling, ele sai de casa de manhã e vai dar uma corridinha. E aí, nisso, ele passa na frente da mansão do presidente para ver como estão as coisas e volta para casa dele correndo. E aí eu fiquei, que segurança é esse que mora perto, que é vizinho do presidente? E que casa é essa em que o presidente está? Aqui é uma casa comum e não é a Casa Branca, né? Exato. Parece um subúrbio americano, né? Um subúrbio. E aí você pensa, enfim, porque aí quando eles ficam indo para o passado também, aí mostra que, quando o presidente, que é o James Marsden, fala, né? Vou pensar quando eu me aposentar, eu também vou precisar de segurança, não sei o quê. Então você fica, ele aposentou, ele já não é mais o presidente, ele tá na mansão dele, e esse segurança é muito bem pago, porque mora lá perto. Mas aí depois surge alguém e chama ele de presidente. E aí você fica, então vai ficando meio confuso ali. E aí você vai entrando, e aí quando chega no final, o que acontece, Isabela? Bom, o presidente é assassinado nesse é primeiro verdade. episódio. Só esse detalhe. Só esse detalhe. O presidente é assassinado no primeiro episódio. Sim. O agente Collins... Que é Collins? Xavier Collins. Eu acho muito chique falar Xavier. O agente Collins, que é o personagem do Sterling K. Brown, é quem encontra o corpo. Não avisa ninguém. Durante meia hora, ele faz um escrutínio ali da cena do crime, porque ele quer saber o que aconteceu. Ele sabe que quando a chefe do serviço secreto... Ele é um agente do serviço secreto, né? Quando a chefe do serviço secreto for chamada, ela vai colocar ele de escanteio, né? E ele tem medo que alguma coisa importante da cena do crime se perca, que algum detalhe seja alterado ou não seja considerado quando outras pessoas tomarem o controle dela. A gente percebe de cara que ele era o agente mais próximo entre todos. Que eles eram amigos, né? Mas que rolou alguma coisa ali, porque a relação estava meio abalada. Estava bastante tensa. Quem faz o presidente é o James Marsden, que me ganhou no papel. Sim. Eu já tinha adorado o James Marsden naquela série do jurado. Jury Duty, né? O Jury Duty. Eu também. Eu já tinha adorado. E aqui ele faz um presidente muito bem desenhado, eu acho. Sim, um cara pândego, tá sempre fazendo piada com tudo, né? Charmoso, né? Bebe uísque, tem ali uma transa com a chefe do serviço secreto, não sei o que lá, mas no fundo ele é um cara completamente
completamente desencantado, completamente desiludido, assim, Super, né? É um cara que não tem a menor esperança em relação a nada. E você fala, mas por quê? Então a gente descobre que ele era presidente de uma cidade de 25 mil habitantes. Pois é. Aí, Como assim, presidente? Arapiraca da Serra tem mais gente? Ele não é nem o prefeito. desse Mococa jeito. tem 80 mil habitantes. Tá vendo? Mococa. Tietê, onde eu vou, às vezes tem 40 mil por aí. Então, Então, é maior do que... Opa, então esses prefeitos vão ficar muito felizes agora de saber que eles poderiam ser presidentes. E por que ele é presidente? Porque eles estão dentro de uma montanha, num subúrbio, numa cidadezinha criada ali para aquele grupo de 25 mil pessoas. Por quê? Porque o mundo lá fora se finit. C'est fini. Acabou. Acabou. Esse é o final do primeiro episódio. E o primeiro eu episódio fiquei acaba assim. Eu não estava esperando isso. O céu é azul, tudo porque tem uma redoma, eles controlam todo o horário do poente, do nascente, de Tanto tudo que, mais. Não, e aí ele te deu várias dicas, porque quando ele acorda e ele vai sair, aí ele encontra o vizinho, e aí ele fala, tá meio friozinho agora de manhã, né? Aí o vizinho fala, as manhãs é sempre meio friozinho, mas já esquenta, né? E você acha que é um papo de elevador? Não, é porque eles vivem aquele clima o tempo todo, né? E eu entrevistei o Sterling K. Brown, a matéria saiu na Veja há algumas semanas. Que legal! Um querido. Ele tem cara de gente finíssima. Ele é, me pareceu, assim, foi muito educado, me chamava de Raquel, a gente leva isso a sério, porque, assim, os caras falam com um monte de gente o tempo todo, e aí a Raquel, a Isabela, é só mais uma na agenda deles. Né? Não, a gente não tem nome. E faz parte. E faz parte, tá tudo bem. E aí eu comecei falando, então, eu comecei a ver a Paradise, e aí eu fiquei perturbada. Aí ele começou a rir, ele falou, Raquel, me diga, por que você ficou perturbada? Que graça. E aí eu falei, porque eu tinha acabado de sair de Silo, eu tava procurando uma série pra fazer a unha, e eu fui parar em outro fim de mundo dentro de uma montanha, como assim, né? E aí eu falei, e pra ele, né, como é que foi? E aí ele disse que ele teve meio que a mesma experiência que a gente, porque o criador o criador de Paradise é o Dan Feldman, que é um dos criadores de This Is Us, que foi a série que fez... A popular É Nós. Parece eu não esperava. Deixa eu me recuperar aqui. É nóis. This Is Us é isso agora, gente. É nóis. E aí, aí ele chamou o Sterling K. Brown, ele deu o roteiro na mão dele e falou assim, cara, eu escrevi uma série, tá aqui o piloto, eu queria que você lesse e me diga o que você acha. Você é, sei lá, a quarta pessoa que está lendo, só a galera da televisão que assistiu até agora. Que assistiu não, que leu esse piloto. E aí o Sterling falou que ele tava lendo, legal, a mesma experiência da gente, assim, só que com o roteiro, né? E aí quando ele chegou no final, ele falou, o quê? O mundo acabou! Então ele pôde desfrutar um pouquinho desse choque que a gente teve vendo o episódio, né? E, enfim, aí depois que eu aceitei que era um fim do mundo e eu queria continuar vendo o Sterling K. Brown, aí eu voltei e continuei assistindo a série e não me arrependi, foi uma boa experiência, apesar dos altos e baixos ali que a série tem, né? Tem altos e baixos, mas é uma série super fácil de assistir, né? Vai indo, tem um ritmo bom, não tem muita barriga, eles sabem contornar e tal. Tem aqueles personagens padrão, tem a vilã, que é a Sinatra, né? Depois a gente vai descobrir por que ela é chamada de Sinatra, que é interpretada pela Julianne Nicholson. Ela é a bilionária que mandou construir aquele lugar e, aparentemente, ela manda muito mais do que todo mundo. Ela manda muito mais que o presidente. A primeira hipótese, inclusive, do agente Collins é que tenha partido dela a ordem de assassinar o presidente.
gente. Porque o que ele sabe que não pode ser revelado, né? Tem o melhor amigo do agente Collins, que é um outro agente. O agente Billy, O né? agente Billy, que é interpretado por um ator que eu adorei. Para mim foi o favorito da série. O John Beavers, O John Beavers. Muito, muito legal mesmo. Ele é um cara que parece que não leva... Ele também é um agente secreto, ele parece que não leva nada a sério, né? Que ele tá sempre ali de boa, não sei o quê. Enquanto o presidente dorme, ele, a gente que faz plantão com ele, a gente Jane. A Jane. Ficam jogando Wii, né? Pegam os videogames dele, ficam lá jogando Wii, não sei o quê. Ele bebe, às vezes dorme no sofá, quando deveria ser o plantão dele, né? Porque assim, eles também acham que é o lugar mais seguro do mundo, né? Porque as armas não são permitidas, então o presidente não morreu, não levou um tiro, né? Alguém deu uma pancada na cabeça dele com algum objeto pesado. Então, eles ficam, cara, pra que ficar protegendo um presidente num lugar que tem 20 mil pessoas, menor que... Tem câmera pra que tem tudo câmera, acasalado. que não tem armas, vou tirar um cochilo, né? Até o dia que dá ruim. Mas o agente Billy, a gente vai descobrir... Tem um episódio que eu adorei, se não me engano é o 4º episódio. Acho que sim. Em que a gente vê a história do Billy. Sim, é muito boa. É muito boa. Eu achei, assim, esse e o 7º episódio, né? Eu achei os 2 melhores episódios da temporada inteira. Sim. A gente vai ver que o Billy tem essa fachada, mas, na verdade, tem muito mais coisa por trás. Ele é uma pessoa que se tem em péssima conta, mas não deveria, porque as coisas que ele fez, na verdade, tem um motivo para tudo que aconteceu na vida dele ter acontecido. E ele tem um instinto de proteção imenso, né? Para com o Collins e os 2 filhos do Collins. Sim. A mulher do Collins estava em Atlanta quando a emergência aconteceu. Sim. E ela perdeu o lugar dela no Air Force One, que levou o presidente e toda a entourage dele até a montanha. Isso. Né? E aí, o que aconteceu com ela, né? Os mistérios que a série vai construindo. Primeiro, como assim o mundo acabou? Acabou por quê? Como assim... O que aconteceu com o presidente? Quem matou? Por quê? Como deu tempo de construir essa cidade para um evento de extermínio, né? Exato. Porque não foi possível prevenir esse evento, então, de alguma maneira, salvar mais gente. Isso. Né? Por que esses 25 mil? Quem escolheu? Como escolheu? Por que a esposa dele não chegou a tempo? Por que ele tá bravo com o presidente, né? O Collins? São várias questões que eles vão apresentando. E aí, quando eles resolvem alguma coisa, eles te jogam alguma outra questão, né? É tipo, quem é o Billy? Por que o Billy é esse personagem misterioso? Aí eles dão um episódio inteiro ali pra você. Aí, quando eu tava assistindo, eu fiquei, eu gosto do Billy, eles vão matar o Billy. E é isso que eles fazem. De ter feito. Eles tiram de você o que você gosta. A única coisa que, assim, uma coisa que eu achei bem usada na série é quem matou o Billy. A pessoa tá lá o tempo todo e você não tá sacando qual o papel da pessoa. Sim. Né? É uma pessoa que está escondida à vista. Isso, né? sim. É a maneira mais eficiente, talvez, de se esconder. Né? E por que o Billy se acha tão péssimo, né? O que o Billy fez, que ele vai contar para o amigo, para o agente Collins, que faz com que ele se ache a pior pessoa da humanidade. E porque ele precisa ser morto por essa sociedade, exatamente, né? Pela Sinatra. A Sinatra é um horror, né? Sinatra é um horror. Mas também tem um episódio que te faz criar um laço com ela, né? Não. Eu sinto imensamente pelo que aconteceu com ela, mas eu não acho que justifica nada do que ela fez depois. Com certeza não. Tantas pessoas passaram por uma coisa horrível como essa no mundo e não saíram fazendo as coisas que ela faz. Né? Então, eu não justifico. E tem outra. A Julianne Nicholson é uma atriz que eu gosto muito, mas eu acho que ela tá super caricata. Ela tá. Mas eu gosto da caricatice dela. Não, pra mim não faz... Quando ela via... É que chegou uma hora em Paradise também que eu comecei a aceitar as caixinhas das pessoas, sabe? Sim. Então, tipo, o agente Collins é ali o herói, aquele homem que você confia.
O pai pai, perfeito, né? o marido amantíssimo, o homem de moral O homem da moral impecável. impecável, é. Aí, de repente, a Sinatra, ela fica, eu não sou um monstro. Aí, depois que ela faz várias coisas monstruosas, ela vira pra ele e fala, acho que eu sou um monstro. Adorei aquela cena. Mas ela faz umas caras, assim, umas bocas. Ela faz. É. Quem eu gostei muito na série, é uma atriz de que eu sempre gosto muito, sempre faz papéis menores, eu fico feliz que ela tenha tido um papel maior aqui, é a Sara Sarri, Tá. que faz a psicóloga, A Gabriela, né? a Gabriela, que tirou a Sinatra da profunda depressão em que ela estava, depois da tragédia pessoal que se abateu sobre ela, e que ganhou, ela pelo menos acredita nisso, né? Que ela ganhou a tarefa de escolher todas as 25 mil pessoas que estão lá dentro, Sim. né? Ela acredita nisso, mas ela está começando a duvidar agora de que o papel dela tenha sido realmente esse, né? Porque ela pode ter sido tão manipulada pela Sinatra quanto todo mundo mais foi. Sim, né? sim. Deu um pouquinho de poder ali pra ela, mas só um pouquinho. Eu acho uma personagem bem legal essa. Gosto também. Eu gosto muito do 7º episódio, porque você acha que a série, depois dele você acha que a série vai terminar numa uau, né? Porque o 7º episódio conta como foi o dia em que tudo aconteceu. Sim. E o que exatamente aconteceu. É muito legal. Muito legal, porque assim, a tragédia inicial foi, o apocalipse inicial foi uma erupção vulcânica de dimensões sem precedentes na Antártica. Isso, que causou um mega tsunami. Causou um mega tsunami que arrasou uma boa parte, tudo que está, sei lá, 20, 30 metros acima do nível do mar parou de existir, né? Deixou de existir. E o que isso significa? Significa que logo em seguida a erupção, você fala, então foi a erupção, então por que o ar está contaminado? Por que as pessoas não podem sair? Aí eu entendi, tem um lance que é lógico aqui. Eles já tinham mostrado ao longo da série que provavelmente tinha uma bomba atômica no negócio, né? E aí chega um momento que a filha do Collins fala, a minha mãe não tá viva, porque ela estava em Atlanta, onde explodiram 2 bombas termogênicas nucleares. Ela põe um termo assim. No fim, eram bombas de hidrogênio, que ela queria dizer. E aí... a explicação eu achei interessante. Em vista de uma catástrofe natural dessa magnitude, obviamente, você sabe que os recursos que a humanidade, o que restou da humanidade, que ainda é muita gente, vai ter à disposição dela, imediatamente ficarão muito limitados, né? Você acabou com cadeias de suprimento, você acabou com regiões agrícolas inteiras, tudo mais. O que isso significa? Que as pessoas vão se enfrentar, vão tentar eliminar umas às outras para ter o controle desses recursos, né? Que ainda subsistem. Daí as bombas atômicas. Sim. Né? Então é um mega apocalipse, né? Porque tá vindo um tsunami gigantesco de um lado, aí tá vindo as bombas atômicas do outro. E eu amo a cena que se reúne lá na Casa Branca o presidente e os vassalos dele e todo mundo. Vamos votar para decidir se esse é o fim do mundo. Quem acha que é o fim? Quem acredita que acabou, levanta a mão e todo mundo assim, acabou. E a Austrália pensa o quê? Não tem mais Austrália. E o pessoal do Chile, não, já acabou o Chile, não tem também. Só sobraram as estações de esqui. Ai, gente, que horror. Não se pode fazer piada com uma coisa dessa, porque é terrível. É absolutamente terrível. É que, assim, é naquele clima de thriller americano de TV, né? Sim, por isso que a gente acaba aqui dando risada, porque é tudo muito... né? Né? Mas, assim... Aí... Mas é um episódio bacana de assistir, não, né? E faz sentido, no sentido igual a gente falou no começo, né? Porque gostamos de ver uma série apocalíptica. Porque você tem ali as regras. Eles estão prevendo que esse apocalipse vai acontecer. Eles constroem a casinha deles lá na montanha. E aí eles ficam assim, gente, essa é a hora? Ou a gente tá exagerando? Sabe? Faz sentido chamar o Congresso. Não tem um Congresso. Mas o que eu quero dizer
faz sentido ter um momento das pessoas dizerem se elas acham isso que é o fim é o mesmo. fim do mundo, porque parece uma coisa muito absurda, o fim do mundo, né? Tem uma explicação ali que cientificamente não cola muito sobre por que eles tiveram tempo de preparar esse abrigo no Colorado, dentro de uma montanha, com uma cidade perfeita, com céu, passarinhos e não sei o que mais. Porque eles estavam monitorando a atividade desse vulcão na Antártica, já tinha muito tempo e tal. E que existe, né? Existe mais de um, na verdade. Existe mais de um, mas assim, é difícil você passar o vulcão passar 10 anos dando sinais e nada de erupção, assim, é um pouco... Eu achei um pouquinho forçado. Eu tô aceitando tudo. Você tá aceitando tudo? Não, eu achei... É que assim... Fim do mundo. É que assim, o que a gente tem visto das erupções ultimamente é que assim, os sinais não chegam com tanta antecedência. Né? Você sabe que existe um risco de entrar em atividade e tudo mais, mas você não consegue você não consegue prever uma janela exatamente para quando o fenômeno vai atingir massa crítica. Né? A imprevisibilidade da natureza também é uma coisa que me atrai nessas tramas de catástrofe, sim, né? Sim, que eu acho que assim, ficou pronto bem na hora certa, entendeu? Aí, eu acho que tinha que ter uns defeitos ali, eles tinham que ter uns problemas para superar. Eles têm uns assim. problemas para entrar, né? Rola um caos ali. Eles estavam mais ou menos prontos para aquilo. Mas a cidadezinha estava ali prontinha. Já eu tava acho que eles pronta, tinham um problema. Eu acho que eles deviam ter um problema ou outro na cidade ainda para acertar ali. Assim. Tá. Mas, enfim, né? O problema não é este. O problema é que daí vem o último episódio, no qual a gente vai saber quem matou o presidente e por quê. E daí eles fazem aquela coisa que eu acho o fim da picada. Tá? Eu não gostei nem um pouco desse último episódio. Eles jogam ali um personagem, uma história, uma motivação que nunca tinham aparecido até aquele momento. Então, toda a lógica que você, como espectador, usou para acompanhar a coisa, para imaginar o que podia estar em jogo nessa trama toda, foi jogado pro ar, entendeu? Você podia ter ficado fazendo a unha mesmo, né? Não prestado atenção em nada, não ter tentado formular nenhuma hipótese, porque eles tiraram ali do bolso do colete. Cartola, Também não gostei da solução, não. Você tira... Enfim, aí são reviravoltas meio desnecessárias, né? Você começa... Tá, você tem a reviravolta. Não é um thriller político, é uma ficção científica de fim de mundo. Tá bom. Mas aí, a morte dele parecia que tinha uma motivação política. Tudo indicava para aquilo, né? Ele passa o tempo todo falando, olha, eu tô em perigo, porque eu sei demais. E aí, quem mata ele é esse personagem paralelo. A gente vai falar quem é o personagem? Não sei. Tem gente que ainda não chegou na metade da série ou qualquer coisa assim. Eu sou uma pessoa que gosta de metade de spoilers. É tipo isso. Eu sei mais ou menos onde o negócio vai dar, mas eu não sei tudo. O fato é assim, esse personagem tinha aparecido durante 5 segundos numa cena que parecia irrelevante. A gente não tinha nada ligando ele a mais nada e de repente eles botam toda uma história atrás, né? Que você nunca poderia deduzir. Eu não gosto disso. Eu acho isso um truque meio barato. Assim. Também acho. Porém, tem uma coisa muito primorosa nesse último episódio. Tem. Lembra que a gente falou que o Billy e a Jane gostavam de ficar jogando Wii, né? Enquanto o presidente dormia. Pois tem um lance com Wii nesse último episódio que é muito legal. Isso bom. Eu gostei demais também. Eu ri muito. Meu Deus. A gente não falou do Wii por acaso, não. Tem um motivo pra gente ter falado. O momento Wii é muito bom. O momento Wii é ótimo. É um momento cômico e também... E aí tem a ver com a história. E não vamos nem dizer se quem é o personagem, nada, mas vamos dizer, a pessoa que interpreta esse personagem está muito legal também. Ela tá. Essa pessoa está muito bem. Essa pessoa está super bem. Eu gostei também.
Nota para o Apocalipse de Silo e para o Apocalipse de Paradise. Uau, de 0 a 10. Olha, eu Vai dou do 9 para a maneira como o Silo desenvolve o cenário do pós-apocalipse. Bem pós-apocalipse, né? Porque, como a gente falou, são, sei lá, uns 250 anos desde que houve o evento que fez com que as pessoas se refugiassem nos silos, né? Então, é uma sociedade pós-apocalíptica madura, o que também é um cenário muito interessante. Não é um cenário comum, né? Na ficção sim. científica. Normalmente, o que a gente está falando é de um cenário como o de Paradise, imediatamente após o Que apocalipse. as pessoas ainda né? estão traumatizadas com o apocalipse, né? É. Que elas ainda lembram da vida lá fora. Tem uma cena de Silo que eu acho maravilhosa, que é quando a juíza tá quase morrendo, que o Tim Robbins deu veneno para ela. Sim. E aí ele dá para ela um óculos de realidade virtual que permite que ela veja o mundo aqui fora como era. E aí ela vê árvore, ela vê lago, céu, passarinhos, tipo a natureza, basicamente. E aí ela chora e fala como eles conseguiram perder isso, né? E aí eu gosto muito dessa cena, que é tipo, você tá vivendo naquele lugar horroroso, marrom, com escada para tudo que é lado. Eles vivem subindo e descendo escada. Me dá dor nas costas só de assistir a série. Também não pode ter elevador no Silo. Não pode ter elevador. E aí, você sabe por que não pode ter elevador? Você sabe que em algum momento eu soube, mas eu já esqueci. Tem alguma coisa na Bíblia deixada pelos fundadores que não pode ter elevador. E eu acho que eu já cruzei com a explicação, mas é como eu te disse, eu esqueci, eu teria que procurá-la de novo. Em algum momento eles vão deixar isso mais claro novamente. Eu acho que, assim, ela não ter um elevador dificulta o acesso entre os níveis, né? Também. Então você mantém a sociedade dividida, né? Exatamente, você mantém os estratos sociais estanques, né? Sem uma comunicação fácil entre eles. Sim, né? sim. Eu prefiro viver em Paradise do que em Silo. Porque é um ambiente mais fácil de assistir, enfim, não me traumatiza tanto. Mas, enquanto história, de fato, o Silo tem mais redondo. Eu acho a ambientação de Silo 1000 vezes mais interessante. Eu acho que eu detestaria morar num subúrbio americano. Deve ser o tédio dos tédios. Não tenho a menor vontade. Então, aquilo ali é meio assim, ai, meu Deus, jura? O mundo acabou e você tem que morar aqui desse jeito? Tem que ser vizinha dessas pessoas, Parece uma coisa assim, né? do Irmãos de Tesoura, sabe? Todas as casinhas iguais, todo mundo saindo da casinha ao mesmo tempo. Tem uma vibe Tim Burton, assim. né? Tem uma vibe assim, falando, não... Chama Paradise meio ironicamente. Bem ironicamente, né? É uma sociedade ultra controlada também. Sim. Eu acho que eu nunca Mas tem batata frita. A batata frita é feita de castanha de caju. Ah, eu seria alérgica, não vai rolar, então. Então, tudo bem, vamos pro Silo. Que é como eles descobrem aquela personagem que leva eles ao assassino. É verdade. Né? Eu não sei onde eles arrumaram tanta castanha de caju, hein? Caju precisa de um espação para crescer. Você já viu cajueiro, pessoalmente? Então, não estou entendendo esse monte de castanha de caju. Mas... Eles roubaram o Brasil antes. Eu acho que batata ia ser muito mais fácil de plantar, a batata propriamente dita, do que ter castanha de caju para tudo quanto é lado para fazer aquilo. Sim. Além do que ela ia ficar rançosa, essa altura, 5 anos depois do apocalipse, já ia estar rançosa, ia estar horrível. Você é muito metódica do apocalipse, né? Não vai ter caju. Não vai ter caju. Mas isso que eu acho interessante. Em Silo você tem tudo perfeitamente explicado. Da onde vem a comida, como ela é cultivada, como ela é distribuída. Eu gosto desse rigor na criação do cenário. Assim, isso me atrai muito na série. E essa é uma ideia bacana de apocalipse, né? Você quer saber como as pessoas estão sobrevivendo àquilo, né? Sim. E eu acho que eu nunca vi um cenário desse de uma sociedade pós-apocalíptica madura ser desenvolvido em tanto detalhe numa série ou num filme quanto em Silo. Eu acho isso bem legal. Assim, bem legal. The Walking Dead explicava direitinho.
Não era uma sociedade madura. Ah, não era. Nunca foram, nunca serão. Nunca foram, nunca serão. É uma sociedade em completa desintegração o tempo todo, né? Qualquer tentativa de fazer uma sociedade mais ou menos estabelecida é imediatamente frustrada pela realidade da desintegração que cerca eles. Eu tenho né? 2 perguntas para você. Não é um quiz dessa vez, é só 2 perguntas. Você sonha com apocalipses? Porque eu já sonhei muitas vezes com apocalipse zumbis. Muitas vezes? Muitas vezes. E aí as pessoas, gente... E aí as pessoas ficam assim, não é normal, Raquel. Eu falei, sério que não é normal? Teve uma vez que eu sonhei que era meio The White Lotus e apocalipse zumbi. Começou um apocalipse zumbi, aí eu encontrei a Tânia. E aí ela me levava para um spa e falava, aqui você está protegida. Bom, eu tive um sonho com o apocalipse zumbi. Eles estavam tentando, estava aqui em casa, eles estavam tentando pular o portão da garagem. Mas daí a gente foi lá com os machados e deu um jeito e pôs um monte de arame farpado no muro da vizinha, assim, com a mão um pouco mais baixo. Tá. E a gente conseguiu conter a invasão, assim. Mas foi super tenso, foi super... E desde então a Isabela tem uma sala só de machados na casa dela. Eu já sonhei com tsunamis alguma vez. Já. Eu acho que eu não. Sabe, porque eu acho que graficamente é muito... a gente já viu muitas vezes a onda gigante se aproximando do cinema. Eles adoram fazer isso porque é super plástico mesmo. Você olha um colosso de 100 metros de altura de água chegando em Los Angeles, assim, você fala, né? Então, acho que a gente sonha porque vê e... Sim. Você lembra no fim do ano, em dezembro, que rolou um alerta de tsunami nos Estados Unidos, ali na costa da Califórnia? Sim. Eu estava em São Francisco, no aeroporto, para voltar para o Brasil. E aí foi o meu momento mais cena de filme da vida, porque começou todos os celulares, pé, aí os alarmes do aeroporto, e aí o celular começa a tremer na sua mão. Aí eu olhei e apareceu assim, you are in danger. Ai, que delícia, recebeu uma mensagem. Eu fiquei, gente, que isso? E aí era, tipo, alerta de tsunami, porque tinha rolado um pequeno terremoto perto da costa da Califórnia. Desculpa, a gente tem um alarmezinho tocando aqui. Pronto, parou. Não, pode até cortar essa parte depois, Guilherme, mas... Foi um medo absurdo, assim. Eu fiquei, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, como será que se morre de tsunami? Será que é afogado ou com impacto? Depende de onde você estiver, né? Se você tá na cara da onda, pode deixar que ela dá conta de você. Prefiro, né? Pulverize, acho que na hora. Tem uma cena bárbara de onda chegando naquele filme Impacto Profundo, aquele filme dos anos 90, em que o Morgan Freeman é o presidente e tal. É muito legal. A Téa Leoni e o pai dela vendo a onda chegar na praia e é isso, vamos ficar aqui de frente para ela e aguentar. Super... tem um impacto profundo a cena. Eu gostei da cena do tsunami no Paradise, apesar de ser uma cena pequena, né? E a segunda pergunta que eu tenho para você, Isabela, é qual habilidade você tem que você acha que seria muito útil no fim do mundo? Organização. Sério? Sério. Eu sou super organizada. O que eu tenho que ter, o que é essencial, quais as informações essenciais que eu tenho que ter. Eu ia achar imediatamente algum esquema em papel de como construir um moinho de vento para gerar eletricidade, de vento ou de água. A primeira coisa que eu ia ter. Tá. Eu ia achar algum manual agrícola também, porque você vai precisar plantar, você vai precisar ter animais. E como que você cuida deles? Eu não sou fazendeira, nunca morei na roça, não tenho nenhum conhecimento de como fazer isso, certo? Acho que plantar batata eu consigo. Você pode me chamar, eu acho que eu posso cuidar de animais. Ótimo, porque eu prefiro cuidar da plantação, tá? Tá. Uma excelente companhia para o fim do mundo, gente. Divide tarefas, né? Mas eu ia pensar nessas coisas, assim. Suprimento de água, como que você garante que seu suprimento de água não tem nenhuma contaminação, como que ele vai... Uma pessoa prática. Eu acho que assim, é o senso prático que ia ser a minha melhor contribuição. Mas eu acho que você tem uma outra habilidade que seria muito boa no fim do mundo, que é saber cozinhar muito bem. Mas vocês sabiam disso? Precisa ter matéria-prima depois que você plantar a sua própria comida. Isabela,
Excelente. A gente tem que criar umas galinhas, pelo menos, Tá né? bom, tá bom. É. Eu não vou saber matar as galinhas, mas criar Nem elas eu. pode... Ah, danou-se, danou-se. Danou-se. Não tenho coragem, não. Eu acho que a minha qualidade de fim do mundo seria... Eu sou a pessoa que às vezes... alguém precisa ir lá naquele lugar perigoso. Eu falo, gente, eu vou. Nossa, Raquel, que legal. Eu acho que eu tenho esses Mas impulsos, volta, tá, Raquel? esses roupantes meio... vai, eu vou. Eu resolvo isso e volto. Tá, mas por favor, volte. Eu volto, com Então, certeza. Bom, pessoal, eu acho assim, tem um Apocalipse sem grande compromisso, divertido de assistir, entendeu? Numa boa e passa rápido, mas não deixa marcas muito profundas, que é o Apocalipse de Paradise, que está no Disney Plus, e tem um Apocalipse que eu acho bem mais consistente, bem mais intrigante e dentro da lógica dele realista, que é o de Silo, que está na Apple TV Plus. Isso. E Paradise já está confirmada para a segunda temporada. E Silo, como a gente já disse, tem terceira e quarta e vai se encerrar na quarta. Grande qualidade, como a Raquel disse, saber qual vai ser o final e como vamos chegar até ele, né? Isso. Não ficar tendo ideias completamente disparatadas ali no meio para a série continuar. Isso. Muito bem, foi isso, pessoal. Raquelzinha aqui comigo de novo. Adoro. E até a próxima. Até.